Olá, povo querido, graça e paz, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero trazer aqui uma reflexão do Espírito de Deus a seu coração. Você que sempre nos acompanha, o meu desejo é que o Espírito Santo possa te visitar e que a presença de Deus ela possa invadir a tua alma. Que a tua alma seja completamente saciada através do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no profeta Isaías 53:7. 53:7 do profeta Isaías diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Imagine uma ovelhinha inocente, uma ovelhinha na inocência do seu coração, da sua alma. O seu dono pega uma corda, passa sobre o seu pescoço e começa a puxá-la pelo caminho ou pelaquela longa estrada, e ela na inocência acompanha seu dono, achando que aquele seu dono, aqueles seus tosquiadores estão lhe levando para uma fonte para que a sua sede seja saciada, ou para um bom pasto. E quando ela se dá conta, ela está sendo levada para abatedouro, para ser morta. No caso do Senhor Jesus, ele sabia o tempo todo para onde estava sendo levado. Eu preciso lhe dizer que mesmo ele sabendo, ele não nos negou amor em momento algum. Ele foi calado como ovelha, como disse aqui, perante seus tosquiadores. E eu preciso lhe falar, antes dele ser levado para ser morto, pegaram ele por volta da madrugada no Getsemane. Você conhece muito bem a história, aonde a Bíblia diz que no Getsemane, antes dele ser levado para ser interrogado, ele transpirava sangue naquele Getsemane. Enquanto ele transpirava sangue, chegam os traidores, Judas com os demais, as autoridades, os políticos daqueles dias, e captura o Senhor Jesus e é levado ao tribunal dos homens para ser interrogado. Como você sabe, foi julgado, sentenciado e condenado. Pegaram ele na madrugada no Getsemane e levaram, ele chegou de manhãzinha no interrogatório ou naquele tribunal, e ele foi julgado entre 2 a 3 horas de relógio. Depois de 2 a 3 horas de interrogamento naquele tribunal, condenaram ele à morte, entregou nas mãos dos escarnecedores. Isso era por volta de 9h30 a 10 da manhã, de 9 a 10 da manhã. E para quem não sabe, ele foi amarrado num tronco, mais ou menos nesse horário, de 9 a 10 da manhã, quando ele começou a apanhar. E eu preciso que você entenda, ele começou a apanhar nesse horário, por volta de 9 a 10, e ele apanhou até por volta ali de 2 a 3 da tarde. Ou seja, ele apanhou entre 5 e 6 horas, amarrado em um tronco, apanhando, calado, sem abrir a boca, apenas com a sua alma aflita, angustiada, agonizando dentro dele. E amarrado naquele tronco, aquelas pessoas lhe batendo, e sangue voando para todo lado. E aquelas pessoas batiam sem dó, aquelas pessoas lhe espancavam, aquelas pessoas lhe massacravam, lhe humilhavam, cuspiam sobre ele. Batiam, ele amarrado num tronco, colocava o pé e o empurravam como se fosse um indigente. E você deve dizer assim: pastor, como ele aguentou apanhar tanto amarrado num tronco todo esse tempo? Todo esse tempo que ele apanhou amarrado num tronco foi por amor a você que me ouve. Todo esse tempo que ele apanhou amarrado num tronco foi por amor a você que está me ouvindo agora em algum lugar. Apenas por isso. 5, 6 horas apanhando amarrado, como se não bastasse. Depois de todo esse tempo amarrado, apanhando, sendo esquartejado, tendo seu corpo dilacerado, o qual foi aproximadamente 417 cortes. E isso que os mais sábios contaram, conforme estudos comprovam isso. Fora os arranhões que lhe deram, fora os empurrões que lhe deram, fora as picotadas que lhe deram na sua carne. Ou seja, ele teve seu corpo completamente dilacerado, desfigurado, através do tempo todo que ficaram ali o espancando e o massacrando, enquanto naquele tronco era amarrado. E quando tiram daquele tronco, a Bíblia diz que pegam ele e colocam uma cruz sobre ele, a qual você conhece, não era a cruz dele, era de Barrabás. Uma cruz que dava aproximadamente quase o dobro do peso da cruz do Senhor Jesus.
E ele atravessa aquela via dolorosa. Aquela via dolorosa, para quem não sabe, ela tem em média de 600 a 700 metros de comprimento, mais de meio quilômetro. E ele vai andando quase que gateando, tropeçando, porque ele tinha sido apanhado, como você sabe muito bem, na madrugada no Getsemane. Ele já tinha passado o dia inteiro sendo interrogado, sendo espancado, amarrado naquele tronco depois do interrogamento. E agora, por volta de 3 da tarde, sai dali de onde ele estava amarrado, apanhando, atravessando a via dolorosa, que quando sepultam ele já é bem de tardezinha. E atravessa aquela via dolorosa carregando aquela cruz. E durante a travessia daquela via dolorosa, ele estava tão dilacerado, fisicamente falando, ele estava tão fraco, fisicamente falando, ele estava tão debilitado, que houve um momento que ele tropeçou, de tão pesada aquela cruz, de tão fraco que fisicamente falando ele estava. E aí alguém pega com o pé mais uma vez, empurra ele com aquela cruz sobre as costas, ele cai por cima daquela cruz. Você deve imaginar a cena, ele se batendo no chão, tentando se levantar, e aquela multidão pisando por cima. Aquela multidão pisando nele como se ele fosse um indigente, pisando como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um qualquer. Mesmo que fosse um bandido, não seria justo fazer isso, muito menos com o seu Senhor, muito menos com aquele que deu a vida por você. E pega-lhe espancando, de repente aparece alguém chamado Simão Sirineu, os anjos enviou, porque dos que estavam ali não permitiram que lhe ajudasse. E aquele homem chamado Simão Sirineu, eles pegam e mandam que o ajude. E Simão Sirineu pega, ajuda ele a levantar e toma a cruz, coloca sobre si. E a partir dali, Deus envia aquele anjo para ajudá-lo, o próprio Cristo, porque o pai sabia que o filho estava cansado. O pai sabia que fisicamente estava tão difícil ele atravessar aquela via dolorosa. Por isso ela é chamada de via dolorosa. Estava tão difícil ele atravessar aquele lugar com aquela cruz, a qual não era dele. E as pessoas ele pisavam. As pessoas ele empurravam ele com aquela cruz pesada nas costas. E você deve dizer assim, pastor, como que ele aguentou tudo aquilo? Por amor a você, somente por isso. Por amor a você que se prostitui. Por amor a você que se droga. Por amor a você que anda errado. Por amor a você que não valoriza a salvação. Por amor a você que não dá importância a estar na presença de Jesus. Tudo por amor a você, apenas por isso. E aí Simão Sirineu pega a cruz e começa a carregar, ajudando. E de repente aquela ovelhinha calada, sem abrir a boca, chega no abatedouro. E ali é colocado sobre aquela cruz de pé, como você conhece. E prega mais cravo sobre ele, 17 centímetros cada um. E ele calado sem dizer nada. E a única palavra dele naquela cruz, a única palavra, quando ele abriu os braços ressurreto, ele diz, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Aqueles que lhe sentenciou, aqueles que lhe condenou, aqueles que lhe traíram no Getsemane, aqueles que colocaram a cruz sobre ele, aqueles que lhe bateram, aqueles que lhe empurraram, aqueles que lhe fizeram tropeçar com a cruz nas suas costas, aqueles que lhe pisaram depois dele estar caído, ele libera o perdão para todas aquelas pessoas adiante delas. Você consegue entender esse amor? Nada explica isso. Tudo por amor a você, ele aguentou calado, apanhou tanto, sofreu tanto. Tudo para te propor salvação. Tudo para te propor arrependimento. Para finalizar no versículo 8 ele diz, pois juiz opressor foi arrebatado, ou seja, lhe negaram justiça. De sua linhagem, quem o cogitou, ou seja, quem o ajudou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ou seja, por causa da minha e da sua transgressão, ele foi ferido. Portanto, você que vai ouvir essa mensagem, quando você for falar ou fazer alguma coisa de errado, antes de você transgredir a lei de Deus, a palavra de Deus, pense 1 milhão de vezes antes de você fizer qualquer coisa de errado. Porque quando alguém continua transgredindo os mandamentos, a lei de Deus, a palavra de Deus, continua ferindo aquele que é inocente. Eu vou finalizar essa mensagem te perguntando, quantas feridas você já causou naquele que é inocente? Aquele que não tem nada a ver com o seu problema nem com o meu. Quantas feridas você já causou nele, sem ele ter nada a ver com o seu problema? E mais quantas você ainda vai causar?
para entender que o amor dele por você é maior do que todas as coisas. Tá bom, queridos? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.